Aula de indexação de matrizes e data frames. Isso é fundamental. No R talvez vocês estejam cansados porque eu digo que tudo é fundamental, mas de fato indexação é fundamental em qualquer linguagem de programação, porque é o que permite ao usuário achar aquilo que ele deseja. Tá? Então indexar é achar, procurar, buscar o que você deseja. Então a gente já foi visto que você pode usar números, códigos, nomes ou valores verdadeiro ou falso para filtrar esses dados, né? Filtrar os vetores. Só que vetores só possuem uma dimensão. Quando você vai para a matriz data frame, você tem duas dimensões, linhas e colunas. Então, ao filtrar os dados, usando o mesmo operador, que é colchete, colchete para abrir, colchete para fechar, você tem que informar o que é linha e o que é coluna. Então, é universal em programação que, usando um operador de indexação, aqui no R é o colchete, o primeiro elemento seja linha e o segundo elemento seja referência à coluna, certo? Vamos aqui para o RStudio para trabalhar. Então, vamos começar por matriz. Vamos criar uma matriz aqui, ó, com esses dados. Eu não vou ficar me atendo muito aos elementos da matriz porque tem no vídeo anterior, tá? Então está aqui a nossa matriz, nome de linhas, nome de colunas, 9 elementos, certo? Vamos começar a usar o colchete. Então você tem um objeto. Você quer buscar algo nesse objeto, que é uma matriz, ou é um data frame, a gente vai firmar agora numa matriz. Você aperta aqui o colchete. Aqui no RStudio ele já automaticamente fecha. Tá? Tem alguns editores que você vai abrir e aí você vai ter que fechar. Tá? Aqui já faz automático. Coloque a vírgula e busque algo, certo? Aqui eu não estou buscando nada, ele vai me retornar tudo. Então vamos buscar agora assim a primeira linha e a segunda coluna. Quem é a primeira linha, a segunda coluna? Quem é a primeira linha e a última coluna? Por que a última coluna? O que significa ncol de mm? Significa o número de colunas do objeto mm. 1, 2, 3. Ele me retorna o número 3. Então tudo no R é um objeto. Eu poderia colocar aqui 3. Mas eu posso colocar também isso aqui. Então ele vai buscar a primeira linha com a coluna número 3, que é a última. Porque se eu pergunto quantas colunas tem, ele me dá o número total, é a última coluna. 7. E se eu quiser agora o elemento da última linha, que é o número de linhas, essa matriz 3, com o da última coluna? Esse daqui, né? Ó, 9. E se eu quiser somente os dados da primeira coluna? Deixo aqui vazio e coloco só um aqui. Tá? Espaços aqui não contam no R, tá? É mais por questão visual. Tá bom? Isso aqui é a mesma coisa que isso. Tá? Ele me retorna então um vetor, certo? Isso é um vetor. Vetor no caso numérico, né? A gente pode juntar índices, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui esse vetor aqui, me retorna uma linha, certo? Linha 1. Se eu quiser depois buscar o segundo elemento dessa linha, você pode vetorizar também. Só que isso aqui não é um vetor só, não tem só uma dimensão, então eu não preciso colocar vírgula. Se eu colocar vírgula, olha o que acontece. Número incorreto de dimensões, porque isso aqui só tem uma dimensão, não preciso de vírgula. Vírgula é só quando tem duas dimensões. Então se eu quiser o elemento 2 aqui, ó, coloco aqui, ó, o elemento 2 vai ser 2. Isso que eu fiz aqui é a mesma coisa que fazer isso aqui direto. Você filtra a primeira coluna, e se eu fizer isso aqui eu estou filtrando o segundo valor desse meu vetor. Se eu quiser ver só a primeira linha, um aqui, vazio aqui.
Se eu quiser ver somente a última linha, que corresponde ao número de linhas do meu objeto. Aqui. Se eu quiser usar uma sequência, ao invés de ser somente um número, um vetor de um único elemento, você pode usar também. Tá? Se eu quiser usar sequências para indexar tanto as linhas quanto as colunas, você pode usar também. Lembrando. Linha 1 e linha 2. Ó. 1, 4, 7, 2, 5, 8. Coluna 1, 2 e 3. Então ele vai pegar só isso daqui, certo? Olha aqui. Isso é isso. E se eu quiser agora da linha 3 até a última linha? Qual é a última linha? 3. Qual é a sequência de 3 a 3? 3, certo? Opa. Então ele me retorna isso daqui. Ó. Com indexação, isso me permite que eu possa mudar elementos, certo? De que maneira? A gente seleciona aqui os elementos. Ó. Então, linha 1, coluna 3. É um valor, certo? Se eu quiser que esse valor mude, eu posso atribuir, então, um novo valor, 33, a esse valor aqui, que é 7. Se eu mudar, se eu atribuir um novo valor a ele, ele passa a ser, então, o último valor atribuído. Esse daqui, ó, que eu atribuí. Não é mais isso, daqui não existe mais. Se você verificar aqui o objeto por inteiro, você vê que agora aqui não tem mais 7. Aqui era 7, agora é 33. Se eu quiser mudar dois valores, posso também. Posso mudar dois valores, posso mudar três valores, posso mudar todos os valores, desde que eu indexe aqui. O que eu indexar eu posso mudar. Vamos atribuir então aqui, ó, isso daqui. Vamos multiplicar esse vetor por 10. E aqui a gente vai usar aquele negócio da operação matemática. Atribuindo esse vetor que é único aos dois elementos, certo? Desse vetor aqui. Então ele vai multiplicar 10 vezes 5 e 10 vezes 8. Olha o que vai resultar. É a regra da reciclagem, certo? Só tenho um vetor de tamanho 1 com um vetor de tamanho 2. Então esse daqui faz com 1 e faz com o segundo. Vamos passando aqui para o DataFrame. As operações são exatamente as mesmas, sendo que o DataFrame oferece um novo atribuidor, que é o cifrão. Então vamos criar uma matriz. Poderia criar um DataFrame usando DataFrame. Aí vamos converter agora aqui as DataFrame como um DataFrame. Esse passa a ser um DataFrame. Qual é a classe de DD? Qual é a classe de MM? Matriz. Vamos agora atribuir, vamos pegar a primeira coluna de DD. Isso é a mesma coisa que eu usar um cifrão depois do nome e escolher a coluna, certo? É a mesma coisa. Isso é igual a isso. Só que isso aqui é um novo operador de indexação que o DataFrame oferece. Funciona com matriz? Lembra do nosso objeto matriz? Não funciona. O operador cifrão é inválido para vetores atômicos, que são os vetores que compõem uma matriz. Selecionando uma matriz, selecionando uma coluna de um DataFrame, como coluna 1, eu posso também usar o operador colchete, tá? Para poder indexar o segundo elemento desse vetor. Qual é o segundo elemento desse vetor? É 2. Isso é a mesma coisa que eu fazer isso aqui. Se eu fizer isso aqui, que é a primeira coluna, todas as linhas. E depois eu selecionar o segundo elemento desse vetor. Ok? E
Isso é o mesmo que isso daqui. O DataFrame também me permite eu selecionar a coluna pelo nome. Certo? Quais são os nomes do DataFrame? Lembra dessa função que a gente viu no vídeo anterior? Quais são os nomes das minhas colunas? Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então posso pegar isso daqui, que é um texto, e colocar aqui. E a segunda linha retorna a mesma coisa que isso daqui. Isso retorna a mesma coisa. São maneiras diferentes de chegar ao mesmo resultado. Eu posso mudar os resultados também após indexar? Pode. Se eu quiser que essa posição do meu DataFrame, que é da linha 2, coluna 1, vire 10, é só atribuir. Olha como é que fica depois. Deixou de ser 2, passa a ser 10. E aqui, se eu quiser o terceiro elemento da primeira coluna, quiser que ele seja 20, olha o que acontece, ele passa a ser 20. Tá? E se eu quiser agora só as coluna 3, também posso fazer isso dessa maneira. Usando o colchete, aí eu seleciono aqui por número 3. Tá? A gente pode agora também adicionar uma nova coluna. Como que a gente adiciona? Vamos supor que a gente tem um vetor. A gente vai criar esse novo vetor usando esse objeto aqui que está na memória do pacote base do R chamado letters, que é maiúsculos, que são as letras maiúsculas, certo? Se eu selecionar elementos que correspondam ao número de linhas desse meu objeto, de 1 até o número total de linhas, que são quantas? 3. Eu vou selecionar os 3 primeiros elementos desse meu objeto, certo? Que é A, B, C. E aí eu posso pegar o meu objeto DD, que tem 3 colunas e 3 linhas, e simplesmente atribuir uma nova coluna a ele aqui. Ó. Eu uso o cifrão, crio um nome que não existe, mas que eu vou atribuir agora uma nova coluna a ele. De que maneira? Pegando um vetor de mesmo comprimento, tá? Do número de linhas, e colocando aqui. É como se eu fizesse um cbind. Lembra da função cbind? Lembram dessa função aqui? É como se eu estivesse concatenando uma nova coluna aqui. Certo? Olha o que acontece agora. Tem uma nova coluna. Chamar ela de nova coluna com esses 3 valores aqui. A, B e C. Que a gente retirou daqui. Ou então a gente poderia usar uma outra forma. A gente poderia criar uma nova coluna chamada assim. Não tem, certo? Não existe. Estou tentando filtrar, ela não existe. Quais são os nomes que existem? Essas 4 aqui. Eu posso tentar atribuir algo a isso daqui, ó, usando letters inteiro. Só que letters tem quantas letras? Qual o tamanho desse vetor? 26. Será que vai dar certo? Não vai dar certo, porque esse vetor tem 26 elementos. E eu teria 26 linhas novas aqui, sendo que meus dados têm 3. Então não dá certo. Agora, se eu fizer isso daqui, como a gente fez lá em cima, selecionar as 3 primeiras linhas que correspondem ao número de linhas desse objeto. E atribuir, agora não mais usando cifrão, mas usando colchete e dando o nome de uma coluna que não existe aqui. Será que funciona? Funciona. Da mesma maneira. Certo? Posso adicionar uma nova coluna aqui vazia. Aí ele vai usar a regra da reciclagem, lembram? Eu tenho uma coluna que não existe. Ela é nula. Ela não existe usando cifrão. Não existe essa coluna aqui. Eu atribuir somente um valor, ele vai preencher essa coluna até o número de linhas total desse meu objeto. Porque isso aqui vai virar uma coluna. Então ele vai se basear pelo número de linhas. Tem quantas linhas aqui? 3. Então ele vai preencher NA 3 vezes aqui. Ó. Da mesma maneira eu posso fazer isso com vetor lógico. Acrescentando uma coluna chamada mais uma. Em caso de matrizes, eu posso fazer isso? É um pouquinho diferente. Tá?
A gente não pode usar o cifrão, como a gente falou, porque a matriz não entende isso. Dá erro, é um operador inválido. Mas a gente pode acessar colunas por nomes. Lembram que a matriz que a gente criou no início dessa lição tem nomes? Então eu posso acessar essa coluna por nomes. Ó. Eu posso adicionar uma coluna nova? Não, porque isso não existe. Ó. Dessa maneira não. Eu estou acessando uma coluna 4 que não existe, só tem 3. Eu posso fazer uma atribuição de coluna como a gente fez aqui com o data frame, assim, desse jeito aqui, ó, usando o colchete o nome, uma posição nova. Será que funciona? Não funciona, porque a matriz só tem 3 colunas. Então ele diz aqui, ó, que 4 está além do seu limite. Então, para acrescentar coluna em matriz, a gente tem que usar a função cbind. Então, a gente tem mm e a gente tem esse objeto aqui, ó. Tá aqui. Possui 3 valores. A gente está atribuindo um nome para esse vetor e está juntando esse vetor às colunas dessa matriz. Aí funciona. Deu para entender, gente? Espero que vocês tenham aprendido. Aprender uma linguagem de programação é basicamente repetição, é treino. Como em um esporte, isso daqui também envolve treino. Então, pratiquem bastante, tirem suas dúvidas se necessário e aprendam, se dediquem, viu? Abraço.